Olá, sejam todos bem-vindos, à paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Bibliologia e hoje nós vamos estudar a lição de número 6, a lição de número 6 que vai destacar os livros do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia ela é composta por duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, que pode também ser chamado de Antiga Aliança, e também o Novo Testamento, que pode ser chamado de Nova Aliança. No Antigo Testamento, nós encontramos o relato da criação, a formação de um povo, formado a partir da chamada de Abraão. Deus chama Abraão e a partir de Abraão Deus vai levantar a nação de Israel. E também no Antigo Testamento nós vemos relatos dos profetas que falaram da parte do Senhor para guiar, corrigir o povo na jornada para a qual ele estabeleceu. Também no Antigo Testamento está repleto de profecias e citações a respeito do Messias, que revelam sua obra e caráter, apontando para aquilo que se cumpriria na plenitude dos tempos, que está muitas dessas profecias com respeito ao Messias já está cumpridas, já foram realizadas, já aconteceram, estão registradas no Novo Testamento. Então, num primeiro momento, nós não podemos, de forma alguma, rejeitar o Antigo Testamento. Durante a história da igreja, muitos tentaram tirar o Antigo Testamento, rejeitar o Antigo Testamento como uma revelação para os cristãos, mas não tem como. O Antigo Testamento ele é fundamental para a vida do cristão hoje, para que ele possa compreender o plano de Deus, e como Deus tem desenvolvido esse plano, como tem acontecido, as questões, as profecias que já foram cumpridas, as profecias que ainda estão para ser cumpridas. Então, o Antigo Testamento é um livro fundamental também para nós cristãos, para termos a compreensão exata da revelação de Deus, que aponta o seu plano para a salvação da humanidade. Então, bom, o panorama da nossa lição vai ser esse aí, Nós vamos estudar na unidade 6.1 o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, escrito por Moisés. A tradição cristã, ela aceita, como os 5 primeiros livros, o Pentateuco, como escrito por Moisés. Depois, na unidade 6.2, nós vamos ver os livros históricos. Na unidade 6.3, nós veremos os livros poéticos. Na unidade 6.4, os livros proféticos 1, profetas maiores. E na unidade 6.5, os livros proféticos 2, que são os profetas menores. Se você quiser acompanhar no seu livro, a partir da página 104, você poderá estar acompanhando o conteúdo da nossa aula. Então vamos para o próximo slide. Então vamos começar pelo Pentateuco. O objetivo aqui é conhecer de forma bem resumida as especificidades de cada livro do Pentateuco. Então, nós não vamos fazer um estudo exaustivo, mas o propósito aqui é te dar uma linha de leitura, ou seja, uma introdução para que você já possa começar a se habituar ao universo, do Pentateuco e dos demais livros do Antigo Testamento. Então, o Pentateuco
ele é também conhecido como a Torá, né? Os judeus não chamam de Pentateuco, geralmente eles o chamam de Torá, né? Que é a Torá judaica, que corresponde na composição bíblica ao Pentateuco, né? Que descreve, né, a obra da criação, o plano de Deus para o homem, a queda do homem, o plano de redenção elaborado por Deus, né? O Pentateuco é uma expressão de origem grega, né? Penta significa 5 e teuchos, que significa volume, sendo usada pela primeira vez, muito provavelmente por Orígenes, né? Um dos pais da igreja, teólogo e filósofo nascido em Alexandria no século II. Então, veja bem, Pentateuco, ele tem os 5 livros. Essa relação que está aqui, houve um erro aqui, tá? Porque é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, nós vamos iniciando pelo livro de Gênesis. O livro de Gênesis, a sua composição, a maioria dos estudiosos acredita que foi aproximadamente 1440 anos, né? Ou seja, antes de Cristo. Né? Essa é uma data aproximada, né? Porque datas antigas nós nunca podemos dizer assim, foi tal data e bater o martelo. Sempre são datas aproximadas pelas informações que os próprios livros às vezes nos traz, tá? Então, ele inicia com a formação, né, dos astros, a formação de todas as coisas. O primeiro verso do Gênesis, né, ele diz aqui, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? Aqui, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, então tá aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse verso 1, nós que somos dispensacionalistas, arminianos, nós cremos que esse versículo ele destaca o quê? Destaca a criação original, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Do verso 2, né, que vai dizer que a terra era sem forma e vazia, acredita-se que seja uma reformulação que Deus está fazendo da terra original. Né? Por quê? Porque nós não cremos que Deus criou um mundo, um caos, para depois organizar. Nós cremos que o mundo foi criado perfeito, só que devido a alguns acontecimentos, o mundo acabou se tornando um caos. Como o nosso objetivo é conhecer bem resumidamente, eu vou deixar essa questão para a gente estudar um pouquinho mais na frente. Mas aí nós temos, né, o preparo, né, em 6 dias, Deus prepara o mundo, né? Nós vemos que no primeiro dia Deus estabelece a luz, no segundo dia Deus faz o firmamento, depois no terceiro dia Deus separa as águas da terra seca, né? Depois no quarto dia Deus vai criar os luzeiros, ou seja, o sol para iluminar, né, e trazer o calor durante o dia, e a lua para iluminar a noite, e juntamente as estrelas. E no quinto dia Deus vai criar os peixes e as aves, e no sexto dia, né, os animais e o homem, né? Ou seja, nós vemos que Deus, quando nós lemos o relato de Gênesis, Deus organizando todas as coisas, nós vemos Deus preparando toda a terra para a criação do homem, né? Porque Deus cria o homem, nós observamos que tudo que tem nesta terra é exclusivamente voltada para o homem, para o sustento do homem, para a vida do homem, para o desenvolvimento do homem, do ser humano, né?
E é interessante que Deus prepara todas estas coisas e depois de tudo preparado, Deus cria o homem. Eu sempre costumo comparar esta ação de Deus como um pai e uma mãe de família, né? Quando o casal eles sabem que vão ter um filho, o que eles fazem, né? Hoje, com toda a tecnologia, a criança, né, com alguns meses você pode fazer ultrassonografia, ultrassom, né, e já saber o sexo do menino, tal, ou da menina. E aí o que o pai e a mãe faz? Compra um bercinho. Se é menina é um bercinho cor-de-rosa, se é menina é um bercinho azulzinho, né? Compra roupinha. Se é menina é cor-de-rosa, aquelas cores mais voltadas, né, à feminilidade, a mulher, né? Se é menino, a cor azul, aquela coisa toda. Né? Assim como o pai e a mãe preparam o berço, prepara a mamadeira, prepara a roupa, prepara o quartinho, prepara tudo para a chegada desta criança que vai trazer alegria na vida da família, do casal, né? Assim fez Deus também, né? Primeiro Deus pega, cria todas as coisas, ajeita todas as coisas, promove tudo que é necessário para a criação do homem, e quando tudo está bonito e preparado, Deus cria o homem. Então, isso é muito interessante a gente observar. E o livro de Gênesis, ele é o livro que apresenta realmente essa questão, né? O começo de todas as coisas. Nós vemos aí no capítulo 1 a criação do universo, no capítulo 2 o autor já dá detalhes da criação da mulher, né? Depois nós vemos no capítulo 3, né, a queda, né, que também foi o início do pecado. Depois nós vemos capítulo 12, nós também vemos a chamada de Abraão, né, que na época era Abrão, depois Deus trocou o nome para Abraão, dando início ao povo de Deus. Então o livro de Gênesis é o livro dos começos, né? É o livro que traz toda essa informação e principalmente um detalhe. É já no livro de Gênesis que Deus apresenta o seu propósito de redenção para com a humanidade. Então nós vamos ver esse detalhe agora no capítulo de número 3, né, que revela, né, a entrada do pecado no mundo. Então perceba bem comigo aqui, tá? Vamos pegar do capítulo 2 um pouquinho. Primeiro capítulo 2, verso de número 15, nós encontramos Deus dando algumas orientações, ou seja, discipulando, né, o homem. Então veja 2,15 assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Olha que interessante, Deus cria o homem, coloca o homem no jardim para trabalhar, para fazer alguma coisa, né? Deus não criou o homem para o homem ser ocioso. E ele diz aqui que era para lavrar e guardar, ou seja, era um trabalho. A diferença aqui é que neste momento Adão, né, podia trabalhar, podia fazer muitas coisas, só que ele não sentia o cansaço. Chegava no fim do dia, Adão falava: nossa, estou morrendo, trabalhei demais hoje. Não, né? Porque o pecado ainda não havia sido introduzido na natureza humana. Então, aqui Adão, ele está em perfeitas condições, né? E Deus, ele vai fazer uma coisa importante aqui, verso 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, ou seja, a permissão. Ó, Adão, tá aí, ó. De todas as árvores você pode comer. Mas, veja a conjunção, né, adversativa. Mas
Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, ou seja, proibição. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, Deus apresenta a permissão de todas as árvores, pode comer. Mas tem uma, tá? Ali, tá vendo aquela? Aquela você não pode comer, porque no dia que você comer, a consequência vai ser a morte, tá? Então, essa foi a única orientação que Deus deu a Adão, né? Até porque, meus irmãos, a gente entende da seguinte forma: Deus, ele não criou robôs, autômatos, ou seja, vem aqui e me adora, senta, levanta, vai, fica. Não, Deus nos criou, e a Bíblia diz, à sua imagem e semelhança. E dentro dessa característica da imagem e semelhança de Deus em nós, Deus nos concedeu um poder de escolha, tá? É o que nós chamamos do livre-arbítrio, ou seja, você pode escolher aquilo que você quer. Então aqui Deus está dando uma escolha, não coma, está proibindo, mas o homem tem poder de escolha, ou seja, ou obedecer numa boa e seguir com Deus, ou desobedecer. Havia a possibilidade da desobediência, né? E foi o que aconteceu, né? A Eva foi tentada, né? Comeu do fruto e depois deu a Adão, né? Sendo que a culpa maior está sobre Adão, porque aqui Deus está falando com Adão. E o Paulo vai dizer lá em Timóteo que Adão não foi tentado, Eva foi, mas Adão não foi. Então a culpa, né, do pecado, é lógico, tem a participação dos dois, mas ela se torna mais acentuada sobre o homem, porque o homem não foi enganado pela serpente, foi a mulher que foi enganada. E quando ela foi dar o fruto para Adão, a Bíblia não destaca nem que ele pensou em nada, simplesmente ele comeu também e acabou trazendo o pecado sobre a vida humana. Mas vamos lá. Chega no capítulo 3, né? Nós conhecemos toda a história, mas eu vou ler alguns versículos aqui, né? Eu vou ler a partir do verso 8. E ouviram a voz do Senhor. Quem ouviu? Adão e Eva. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim, né? Ou seja, por que eles já se esconderam? Porque a consciência deles já o acusaram. Espera lá, Deus tinha falado que não era para comer do fruto, e nós comemos. Então a própria consciência, agora já aqui, Adão com consciência, ele, né, a própria consciência fez com que ele se escondesse. Não, vamos me esconder, porque se Deus me vê desse jeito e tal, né? Então ele se escondeu. E verso 9, chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então olha aqui, veja como já aqui, né, com a entrada do pecado, a situação da acusação ao próximo já é uma coisa, né, que já vem desse período. Adão, em vez de falar assim: não, Senhor, infelizmente eu transgredi. A serpente enganou a mulher, tal, e depois ela veio me dar. Mas Adão fala de uma forma como se ele estivesse acusando o próprio Deus, né? A mulher que tu me deste. Olha que coisa. Tipo assim, culpa sua, Senhor. O Senhor me deu a mulher e a mulher me deu e eu
né? Então, já jogando a responsabilidade nas costas do outro. Isso é uma característica humana, se tornou uma característica humana. As pessoas, quando erram, quando têm seus problemas, elas sempre estão jogando nas costas de outro, né? Ou seja, a culpa disso é por causa do outro, é por causa do outro, é por causa do outro, e a gente muitas vezes não olha para nós mesmos para ver que a culpa muitas vezes é nossa mesmo. Bom, aí Deus vai falar com a mulher. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí a mulher já jogou, né, sobre a serpente. Então, olha só, verso 14, fica claro aqui, ó, verso 14, Deus vai falar com o animal serpente. Então vamos lá. Então o Senhor Deus disse à serpente, veja, animal: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Tá. Então veja que, por inferência, pode-se deduzir que talvez a cobra, né, que nós chamamos de serpente, talvez não fosse um animal rastejante até aquele momento. Por quê? Porque o juízo de Deus sobre a serpente foi: você vai rastejar e vai comer pó. Talvez, né, a gente não pode provar, mas pelo que o texto aponta, talvez a serpente fosse um animal ereto e a partir daí começou a ser um animal rastejante. Bom, só que o verso 15 fica muito claro que não é Deus falando com a serpente, né? Mas aqui é a primeira promessa implícita do plano de Deus, tá? Para a redenção do mundo. Veja que o texto diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, é uma profecia aqui, é uma profecia do conflito espiritual que a partir daquele momento começa a existir, né? Que vai ser o Filho de Deus e Satanás, e também a chamada Guerra Santa entre o próprio Satanás e seu reino contra os santos, o povo de Deus, aqueles que no decorrer da história vão se voltar para Deus. Então é a partir daí que começa essa situação. E quando Deus diz aqui: este te ferirá a cabeça, meus irmãos, aqui é a coisa mais linda que a gente possa imaginar, porque aqui Deus já está decretando uma vitória completa do povo de Deus. Por quê? Porque o Cristo vai pisar na cabeça da serpente. Jesus, ao ressuscitar, Jesus, né, ele tirou o império da morte que estava na mão de Satanás, né, e a chaves está com Cristo. Então aqui é a declaração que o povo de Deus vai vencer. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma já tem uma sentença, né? A cabeça dele será esmagada, e já começou a ser esmagada quando Cristo, né, ao terceiro dia ressuscitou. Então é um texto muito importante para toda a compreensão da nossa teologia, né? Para a mulher, qual foi o juízo sobre a mulher? Olha só: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tá? Ou seja, né, a mulher passaria a ter
né, dor na gravidez, né, no parto. E Adão, vamos ver o que Deus disse. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ou seja, infelizmente, né, a terra sofreu uma maldição, né? Olha só: com dor comerás dela todos os dias da tua vida, né? Espinhos e cardos, espinhos, lembra da coroa de espinhos de Jesus? A raiz está aqui, né? A coroa de espinhos aqui apontando para o pecado humano, né? E espinhos e cardos te produzirá, e comerás da erva do campo, no suor do teu rosto comerá o teu pão. Então veja, que lá no capítulo 2, Deus colocou Adão para trabalhar no jardim, para lavrar e guardar, só que ele não cansava, né? Não tinha um cansaço do dia a dia, aquela coisa toda, mas a partir daí, né, o homem passou a sentir o cansaço. Por quê? Por conta do pecado, né? O cansaço, a doença, a morte, tudo começaram a fazer parte da vida humana. E é por isso, né? E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, eu quis enfatizar bastante essa questão aqui, porque aqui nós já vemos o eixo principal da nossa teologia, né? O pecado entrou no universo humano, né? Mas Deus já tinha um plano preparado para a redenção do homem, tá? Então, se você continuar lendo, você vai ver que, né, a partir daí a Bíblia vai começar a destacar, né, no livro de Gênesis, como o pecado se avolumou no interior humano, na natureza humana. Aí Caim mata Abel, né, da família de Caim, né, que são chamados, né, dos pecadores, né, começa a vir cidades, constrói armas e por aí vai, até que chega, né, lá no capítulo 6, onde Deus anuncia o dilúvio. Do capítulo 3 aqui da queda até o capítulo 6, a maioria dos estudiosos acreditam que foram 1650 ou 40 anos por aí. Então foi um tempo muito grande. Depois nós vamos ver também a questão da Torre de Babel, né, quando Deus, né, antes, né, nós vemos o dilúvio, depois a Torre de Babel, depois no capítulo 12 a chamada de Abraão. Então todos os inícios que nós precisamos entender e conhecer, o livro de Gênesis traz para nós. Aí nós temos o livro de Êxodo, também escrito aproximadamente em 1400 antes de Cristo. É a continuação do relato de Gênesis, né, apresentando o desenvolvimento de um grupo familiar, né, de 70 pessoas, que é os filhos de Jacó, né, filho de Isaac, né, filho de Abraão, né? Nós vemos lá que no fim de Gênesis, Jacó está indo com 70 almas para o Egito. E nós conhecemos a história, tem José. E o livro de Êxodo, ele é saída, né? Ou seja, ele vai relatar a saída do povo de Deus do Egito. Israel ficou 400 anos, né, no Egito, e ali no início, né, quando foram até com certo privilégio, porque José era governador do Egito, e quando eles chegaram lá, eles tiveram uma boa recepção, aquela coisa toda. Mas com o tempo, o povo cresceu muito no Egito, José morreu, o faraó Ixo, né, que dominava no período em que José era governador, também morreu, e o próximo faraó, né, que já era um egípcio, né, começou a ver
o povo crescendo daquela forma, se assustaram, ficaram com medo, escravizaram o povo, né? E aí foi o finalzinho, né? Vamos dizer assim, os 300 anos ali foi de dura servidão do povo, até que o povo clamou, Deus se lembrou, né, da promessa que havia feito a Abraão no capítulo 15 de Gênesis, que o seu povo ficaria, né, em terra estranha, mas que depois de 400 anos Deus iria tirá-los, né, com mão forte. Então o livro de Êxodo vai contar essa história. Deus enviando as 10 pragas, cada uma das pragas refutava a um Deus, né, a uma divindade egípcia. Eles saem, aí eles vão para o Monte Sinai, né? No Monte Sinai eles ficam 1 ano. Ali no Monte Sinai Deus começa a dar a lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei cerimonial, como é que eles iriam adorar a Deus, e também a lei civil, né? Porque agora eles iam, né, tomar posse da terra prometida, iriam se tornar uma nação autônoma e precisariam saber como é viver civilizadamente, né? E tudo isso Deus começa ali no livro de Êxodo. O livro vai terminar, né, com o relato da construção do tabernáculo, porque quando Deus ele dá a lei cerimonial, Deus também dá todo o projeto do tabernáculo para que fosse construído. Bom, ali está Números, mas não é Números. O próximo livro é o livro de Levítico. O livro de Levítico é o livro que também acredita-se que foi composto entre 1445 a.C. E a palavra Levítico provém do grego, né, que significa assunto pertencente aos levitas. Ou seja, o livro de Levítico, Deus vai dar toda a continuação das leis cerimoniais, né? Por exemplo, o sacrifício pelo pecado, né, o sacrifício involuntário, né, pelo pecado involuntário, e os diversos rituais, né, que o povo de Deus teria que estar realizando. Mas o que destaca o livro de Levítico é a questão da santificação, né? Deus vai dizer ao povo: olha, eu, vosso Deus, sou santo, e vós me sereis também um povo santo. Até porque, né, Deus havia revelado ao povo em Êxodo que queria que o projeto dele para Israel é que Israel fosse uma nação sacerdotal, né? Então, o livro de Levítico vai trazer bem essa questão, apontando todos os sacrifícios, tudo que eles deveriam fazer, como é que deveria ser o culto e que eles deveriam, né, viver uma vida de santidade, tá, para Deus. O livro de Números é escrito aproximadamente em 1400 a.C. Ele dá a sequência, né, da saída do Egito, né, do Êxodo, porque eles saem, eles vão até o Sinai, recebem as leis, ficam lá no Sinai aproximadamente quase 1 ano. Depois eles dão continuidade, né, em direção à terra prometida. Quando chega próximo da terra prometida, Moisés envia os espias, né, eles ficam 40 dias, né, espiando a terra, e quando voltam, 10 destes espias dão um relato totalmente pessimista, né? Eles falam: olha, nós fomos lá, a terra é boa, nós trouxemos aí um fruto, um cacho de uva que 2 homens tiveram que carregar, então, mas só que lá tem um problema, os homens são gigantes, as cidades são fortificadas e nós parecia gafanhotos perto dele, não vai dar para nós subir lá não. Somente Caleb e Josué foram contra esse relato. Não, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar, vamos subir, vamos lá. Mas
né, pelo relato dos 10 espias, o povo derreteu o coração e começou a murmurar, né, Moisés, por que não deixou nós lá no Egito e aquela coisa toda. Bom, Deus, né, se irou com essa postura do povo por conta desses 10 espias que trouxeram um relato negativo. Deus falou, então é o seguinte, vocês vão voltar para o deserto. E dos 40 dias, cada dia agora representando um ano, vocês vão ficar 40 anos no deserto, até que todos os homens de guerra, todos aí que não tiveram fé e não creram em mim para entrar na terra, morram. E o filho de vocês, eles que vão estar entrando, a outra geração vai estar entrando na terra prometida. Então, o livro de Números vai relatar esse período que eles ficaram ali rodeando, andando pelo deserto, e é uma história muito interessante. Deus, mesmo no deserto, sustenta o povo de forma maravilhosa. Então, o livro de Números, ele vai estar relatando essa questão. Bom, agora o livro de Deuteronômio, o que acontece? Quando aquela geração morre, eles vão novamente em direção à terra prometida. E eles chegam até as campinas de Moabe. E ali Moisés reúne o povo, né, essa nova geração que vai entrar na terra prometida, porque a geração anterior morreu no deserto, por conta, né, de não terem crido em Deus e terem entrado na terra no período que eles passaram por ali. Eles vão entrar na terra, só que essa geração precisava ouvir a questão de muitas leis, dos 10 mandamentos, e Moisés reúne o povo ali, sabendo que ele não vai entrar na terra, porque lá em Números Deus pede um determinado dia para ele, né, o povo reclamou por causa de água, e Deus fala, vai lá e fala para a rocha, e a rocha vai dar água. Só que Moisés estava nervoso, né, bateu na rocha, e por conta disso Deus falou, você não vai entrar na terra, você vai ver a terra, mas não vai entrar. Então em Deuteronômio estão nas campinas de Moabe, e Moisés repete as leis, repete as informações que haviam dado para aquela geração que se prostrou no deserto. Alguns chamam de Deuteronômio até de segunda lei, mas não é uma segunda lei nova, mas é a repetição daquilo que foi dado para a primeira geração de israelitas que deveriam ter entrado na terra. Bom, nós vamos agora para os livros históricos, né? Ou seja, também de forma resumida, conhecer as especificidades de cada um dos livros. Bom, os chamados livros históricos formam um conjunto de 12 livros encontrados no cânon bíblico, logo após os livros que compõem o Pentateuco. O conteúdo desses livros é rico e variado, bem como as grandes lições deles extraídas, ou seja, lições valiosas desse relacionamento com Deus e o seu povo. O período histórico também é extenso, começando com as batalhas travadas pelos hebreus para a entrada na terra, sob a liderança de Josué, e terminando com os períodos pós-exílico, né, babilônico, com Esdras e Neemias. Então, nós vamos começar aí dar uma pincelada nesses livros. Bom, o primeiro livro aí é o livro de Josué. Josué, acredito que foi escrito em aproximadamente entre 1400 e 1375 a.C. O livro vai relatar o quê? A conquista da terra de Canaã, como os israelitas conquistaram e como também foi distribuído, né, depois para as 12 tribos de Israel. O livro de Juízes, né, alguns acreditam que foi escrito entre 1050 a
a.C., né? É um livro triste na história do povo de Deus. Por quê? O enredo do livro diz assim: e não havia rei em Israel naquele tempo, e cada um fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos. Ou seja, cada um fazia o que queria. Então o livro de Juízes vai contar uma história de aproximadamente 300 anos, em que Israel, né, sem uma liderança fixa, né, porque não se fala de sacerdote, de profeta, né, então fica assim, parece que depois que Josué morreu, parece que não se levantou uma figura de liderança única. Então, o que acontecia? Eles entraram na terra, primeiro, não destruíram todos os povos que eram para destruir, né, e Deus tinha mandado destruir todo mundo, porque senão seria um laço, mas não destruíram, acabaram convivendo com alguns cananeus, pessoas daquela região, e acabaram se envolvendo com o pecado da idolatria, adorando outro Deus. Então a história de Juízes é assim: uma hora o povo está lá bem, servindo a Deus, né, glorificando a Deus. Daqui a pouco o povo, despenca, está no pecado, na idolatria. Aí o que acontece? Quando eles pecavam e erravam, Deus enviava os inimigos. Por quê? Porque a aliança que nós vemos no Pentateuco entre Deus e Israel era uma aliança de obediência. Né? Se você for ler lá os livros, né, principalmente o livro de Deuteronômio, a aliança era essa: ó, se obedecer, vocês vão ser bênção, vão ser cabeça de nações, vocês vão ter tudo o que vocês precisam, a minha proteção. Desobedeceu, chibata e correção. Então é assim, o livro de Juízes é assim: uma hora está lá em cima, cai, peca, tal. Israel chora, lamenta, pede perdão, Deus levanta um juiz, aí o juiz levanta o povo lá para cima. O juiz morre, o povo despenca de novo. Aí vai nas mãos do inimigo. Aí Deus vai, levanta outro juiz. Aí o povo para cima. Então fica aquele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Por quê? Né? É a inconsistência, né? Então esse período foi um período bastante triste, até, né, que se vai levantar um profeta, o último profeta, o Samuel. Mas antes, né, nesse interino período dos Juízes, acontece os acontecimentos do livro de Ruth, né, que conta a história da família de Noemi, que saem de Belém, por conta de um período de fome que houve, e vão para Moabe, ela, seu esposo e seus filhos. Só que o que acontece? O esposo morre e os filhos que casaram com mulheres moabitas também morrem. Aí fica só a Noemi e as noras. Aí Noemi, não tendo condições de cuidar das suas noras, e as noras sendo novas ainda, ela falou: volta para casa do pai de vocês e tal, e que Deus abençoe, vocês casem novamente, aquela coisa toda. Só que Ruth, ela não quis. A Ruth disse: olha, Noemi, o que você comer eu como, onde você dormir eu durmo, onde você for eu vou, o teu Deus é o meu Deus. E ela acompanhou Noemi de volta para Belém. Chegando em Belém, Ruth fica muito conhecida pela atitude que ela teve para com a sua sogra, né? Ela acaba casando com Boaz, que era parente, né, de Noemi, e nós sabemos da história, né, dessa união. Vai nascer Jessé, e de Jessé vai nascer Davi, e a própria Ruth acaba entrando na genealogia do Messias. Então isso acontece no período dos Juízes, tá? Aí depois nós temos aí o livro de 1 Samuel. 1 Samuel vai contar a história, irmãos. A ênfase maior no livro de Samuel não é exatamente o Samuel. É lógico que a história de Samuel é muito linda, né? Ana, sua mãe, era estéril, e ela pediu a Deus e teve Samuel, e Samuel acabou sendo
profeta, sacerdote e juiz em Israel, né? Teve um nome muito grande. Mas só que o livro conta uma transição. Que transição é essa? Da teocracia para a monarquia. Ou seja, até o período de Samuel, quem dirigia a nação, quem, né, fazia todas, dava a direção para a nação, quem cuidava da nação era o próprio Deus, né? Através dos seus servos que ele ia levantando. Então era Deus que comandava diretamente a nação. Por isso chamada, né, de teocracia, porque era Deus que mandava, era Deus que cuidava, era Deus que fazia. Mas quando Samuel fica um pouco mais velho e os seus filhos não seguindo seus passos, o povo pede então para que Samuel levante um rei, para que Israel tivesse um rei como todas as nações à sua volta. E o que acontece? O Samuel faz isso, e aí começa o período da monarquia, ou seja, né, o primeiro rei sendo Saul. Saul vai reinar durante 40 anos. Só que o Saul não seguiu ao Senhor, desobedeceu ao Senhor por várias vezes, né? E Deus acabou rejeitando a Saul. Aí, segunda Samuel, ela vai contar a história da ascensão do rei Davi, né? O rei Davi que se levanta, né? E acaba dirigindo, sendo o rei das 12 tribos, né? O segundo Samuel também vai contar os 2 grandes pecados de Davi, né? O seu adultério com Betseba, também o assassinato de Urias, né? Que ele manda colocar Urias na frente de batalha para morrer mesmo. Só que também conta, né, como Davi se arrependeu, né? Se arrependeu de forma assim, né, muito grande. Então, o segundo Samuel vai contar mais a história desta forma. No livro de 1 Reis, também vai acontecer uma transição importante, ou seja, Israel viveu, os irmãos sabem que Israel é composto por 12 tribos, né? E essas 12 tribos, nos 3 primeiros reis, conviviam juntas, né? Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, e depois Salomão, 40 anos. Então o livro de Reis conta, né, nos seus primeiros capítulos sobre o reinado de Salomão, né? Só que em 931, com a morte do rei Salomão, o reino de Israel vai se dividir em 2, né? Quando Roboão, filho de Salomão, assume, acontece o que nós chamamos de cisma. Isso você vai ler a partir do capítulo 11, 12, 13 de 1 Reis. E neste cisma, ou seja, nessa divisão, 10 tribos, né, ficam sendo conhecidos como Reino do Norte, Israel, né, ou Efraim. E 2 tribos ficam sendo chamadas de Reino do Sul, né, que é Judá e Benjamim. Então, divide o reino, né? Nessa divisão do reino, né? O Reino do Norte, ele vai durar 209 anos, vai ter 19 reis, só que nenhum rei desses do Reino do Norte serviu ao Senhor. Aí o que acontece? Em 722, Deus entrega as 10 tribos para a Síria, né? E a Assíria, né, leva o povo de Israel para o cativeiro, deixa alguns lá em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, manda pessoas de todos os tipos de nações lá, que acabam se misturando com o povo de Israel, que ficou, né, na terra, e ali nasce o povo chamado samaritano. Bom,
Só que o reino do norte não se levantou mais como reino, nunca mais. O reino do sul durou 394 anos, teve 19 reis. Alguns serviram a Deus, outros não serviram a Deus, né? E em 605, 597 e 586, Nabucodonosor investe contra Jerusalém. Em 605, quando Nabucodonosor vem pela primeira vez contra Jerusalém, ele leva os utensílios da casa do Senhor e leva também Daniel e os seus amigos. Depois, em 597, ele novamente ataca Jerusalém, leva aproximadamente entre 10 a 11 mil judeus para a Babilônia. No meio desses judeus vai o profeta Ezequiel. E depois, na terceira vez, em 586, ele faz o quê? Ele ataca novamente Jerusalém, destrói o templo, derruba os muros e deixa Jerusalém num estado de miséria, né? Então, aí dá-se o início, né, dos 70 anos do cativeiro que o povo de Deus vai passar ali, né, na Babilônia. Então, 1 Reis traz, né, essas informações. A 2 Reis, que data também de 560 a 538, também traz uma história significativa, né? Ele vai enfatizar, né, os eventos, né, que aconteceram na história dos reis, tá? Também da mesma forma que o livro de 1 Reis. Então, é sendo uma continuação, né, do livro de 1 Reis. 1 Crônicas, que vem logo em seguida, né, que também 425 a 400, é o período aproximadamente que se crê que foi escrito este livro, tá? E ele vai dizer o seguinte, ele vai contar as coisas, né, que aconteceram, né, a partir do momento da volta, né, vai relatar a volta dos israelitas. 2 Crônicas também, né, esse livro bíblico, ele traça a história dos reinados dos 20 governantes de Judá, né, até o cativeiro babilônico do Reino do Sul, em 586, né? E ele inclui também, 2 Crônicas, o decreto de Ciro já libertando o povo israelita e autorizando a volta do povo para Judá. Então, 2 Crônicas também aí dando continuidade aos relatos de 1 Crônicas. Bom, quando nós chegamos no livro de Esdras, Esdras é o livro que vai contar a história, né, do retorno de 2 grupos de judeus do cativeiro babilônico para Jerusalém, para restaurar o templo, né? A primeira leva com Zorobabel, né, e eles voltam para a reconstrução do templo. E o Esdras vai contar essa história, né? Nós temos que nesse período que Deus vai trazer os profetas, né, pós-exílico. Por quê? Esdras volta, né, para Jerusalém para reconstruir o templo. Só o que acontece? Infelizmente, no decorrer desse período, alguns deixam a casa de Deus de lado, né? Deixa para lá para construir as suas casas. Aí Deus levanta os profetas pós-exílicos, né? Como o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Que vão surgir nesse período em que Esdras conta a história do retorno de 2 levas de judeus para Jerusalém para reconstruir o templo. Bom, e no livro de Neemias, que é onde se encerra o Antigo Testamento, né, conta a história também, né, deste
homem que era copeiro do rei e que, ao ouvir a situação de miséria que estava vivendo o povo em Jerusalém, pede a Deus, Deus dá, toca o coração do rei e o rei permite que ele volte para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E ali nós temos uma história linda, da reconstrução, da primeira Páscoa, após o período exílico que vai acontecer, e é um livro muito importante para conhecermos o final da história, do Antigo Testamento, para adentrarmos no período chamado interbíblico. Nesse meio aqui de Esdras e Neemias, nós temos a história de Esther, Esther, que acabou sendo rainha, casando com Artaxerxes, que era o rei naquele período. E nós vemos a história de Mardoqueu, um servo de Deus que não se prostrava diante de Amã, e Amã ficou muito furioso com isso, maquinou um plano para destruir os judeus, construiu uma forca para enforcar o Mardoqueu, mas Deus faz uma reviravolta na história e o Amã é enforcado na forca que ele construiu para Mardoqueu, e o povo judeu pôde se defender, não sendo exterminado. Também é uma história muito importante, para a história do povo de Deus, ok? Bom, vamos aí, como eu disse, irmãos, aqui nós estamos fazendo uma forma bem resumida, bem sintética para você ir compreendendo, é um plano de leitura. Depois, conforme o curso for avançando, nós vamos estudar mais esses livros, tudo vai ficar mais claro, mas para você começar a introduzir nesse universo teológico, começar a pensar teologicamente, conhecer os livros, tá? Aqui é uma forma para você conhecer reduzidamente os livros do Antigo Testamento. Bom, agora nós temos aqui os livros poéticos, ou seja, os livros poéticos compõem-se de um conjunto de 5 livros com diversos autores. São conhecidos também como livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria. Isso se deve ao fato de não possuírem conteúdo histórico relevante e nem seguem o mesmo padrão dos livros doutrinários, doutrinários ou proféticos. São livros que destacam importantes questões relacionadas ao dia a dia da vida com Deus e lições de grande relevância para a caminhada de fé. Então, os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Bom, o primeiro deles, o Jó. Resumidamente, irmãos, Jó conta a história de um desafio entre Deus e Satanás acerca da vida de um homem, Jó. Ou seja, para entender o enredo do livro de Jó, é só você entender isso que eu vou dizer para você. Um dia, Deus dá um testemunho de Jó para Satanás. Olha, você viu meu servo Jó? Rapaz, não tem um igual a ele. Homem reto, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Aí o Satanás diz para Deus, lógico, o Senhor dá tudo para ele, casa boa, família boa, terras, riquezas. Como assim, Até eu. Então, dizendo para Deus que Jó só servia a Deus por conta das bênçãos que Deus dava a Jó. Aí Deus olhou para o Satanás e falou assim, é o seguinte, tira tudo que ele tem. Porque o Satanás disse, no dia que o senhor tirar tudo que ele tem, ele vai blasfemar na sua cara. Por quê? Ele serve ao Senhor simplesmente por interesse. Foi isso que Satanás disse para Jó. Olha, só te serve por interesse, porque o senhor dá as coisas para ele. Se o senhor tirar dele,
ele vai blasfemar. Deus fala, então tudo bem, combinado, vai lá e tira tudo que ele tem. E nós conhecemos a história, né? Satanás vai e tira tudo que ele tem, né? E Jó, depois de perder todos os seus filhos, 10 filhos, e perder toda a sua fortuna, Jó rasga a sua roupa e diz, o Senhor Deus, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí a tese de Satanás cai por terra, né? Porque Satanás diz que Jó só servia a Deus por interesse, né? Porque Deus dava tudo para ele, caiu por terra. Aí Satanás trouxe outro argumento, falou, não, é o seguinte, põe uma doença nele, é vida por vida, põe uma doença nele para ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus fala assim, tudo bem, você pode ir lá e tocar na vida dele, na carne dele, na saúde dele, só não vai a vida dele, não, a vida dele é minha. E nós conhecemos a história, Jó fica completamente enfermo, da ponta do pé até os cabelos da cabeça, né? Os seus 3 amigos vão conversar com ele, mas o acusam de ladrão, de adúltero, de tudo quanto você pensar coisa. Se você ler o livro, você vai perceber como os seus amigos o acusam de diversas coisas. Mas Jó se manteve íntegro, né, e fiel a Deus, mesmo questionando a Deus. Jó questiona muitas vezes, por quê? Por quê? Né? Não é pecado se perguntar a Deus o porquê das coisas, tá? Mas ele se mantém firme. No final do livro, Deus se manifesta a Jó, faz diversas perguntas para Jó. Jó se humilha diante de Deus, dizendo, olha, eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu posso vê-lo. E ora pelos seus amigos, Deus restitui tudo aquilo que Jó havia perdido. Então é um livro que trata, né, de temas importantíssimos para a nossa fé cristã, né? Sobre o sofrimento, sobre a ação de Deus. Bom, nós temos os Salmos, né? Que é o título do livro, né? Teliim, tá? Que significa louvores. O livro de Salmos, ele tem louvores, adoração, né? Em forma de louvor. Nós temos também lamentações, né? Lamentações pessoais, lamentações, né, de toda a congregação. Nós temos orações pessoais, orações patrióticas, petição, meditação, instrução, né? Então o livro de Salmos é um livro riquíssimo para quem quer aprender a orar, né, a glorificar e adorar a Deus. Temos muitas profecias também nos Salmos com respeito ao Messias, e nós temos aí, né, a maioria dos Salmos escritos por Davi, né? E temos o Salmo de Moisés, que é o Salmo 90, temos os Salmos de Asaf, os filhos de Asaf, que compõem aí, que era o inário, né? O inário do povo de Deus, quando eles faziam as suas longas peregrinações para Jerusalém, eles utilizavam o livro de Salmos, recitavam os Salmos. Então, os Salmos é um livro riquíssimo, né, para a instrução de como nós devemos orar e falar com Deus. Bom, nós temos o livro de Provérbios. O que é Provérbios? Provérbios são conselhos, né? Conselhos que um sábio dá para as pessoas. Ou seja, é escrito aproximadamente em 931, né? Neste livro, o sábio escritor Salomão, né? Ele fala sobre as questões, né, da vida. Aliás, o livro de Provérbios, irmãos, foi 950 antes, tá? 931 foi o Eclesiastes, desculpa, tá? E o livro de Provérbios traz conselhos práticos para a vida, né? Salomão, na sua sabedoria, traz diversos conselhos práticos. O livro de Eclesiastes é um livro, irmão, que o Salomão, ele critica, ele fala sobre tudo aquilo que ele viveu e as conclusões que ele chegou. E ele vai dizer que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade.
não tem nada novo debaixo do sol. E a única coisa que é importante para o homem é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque o restante, ele coloca a vida de uma forma assim, até um pouco pessimista, né? Dizendo que tudo passa, tudo tem seu tempo determinado, né? E ele apresenta um pessimismo assim da pessoa viver a vida sem Deus. Ela pode ter riqueza, ela pode ter isso, pode ter aquilo, mas sem Deus a vida ela se torna fútil, né? E o Cantares, que é a história, né, que Salomão escreve do período que ele estava apaixonado pela Sunamita e como foi essa paixão. O Cantares, ele foi assim questionado por muitos estudiosos, né, na questão pelo fato de ele falar sobre o amor entre um homem e uma mulher. Muitos ficaram assim, mas depois chegaram a uma conclusão de que ele é um livro inspirado e que ele pode ser também interpretado de forma alegórica, sobre o amor de Cristo pela sua igreja, o amor de Deus pelo seu povo, tá? Mas é um livro que foi escrito aproximadamente em 970. Veja bem, o Cantares foi o primeiro livro escrito por Salomão quando ele era jovem. Provérbios foi o segundo livro que Salomão escreveu quando ele estava na meia-idade. E o Eclesiastes, Salomão escreveu quando ele já estava na sua velhice. Então, meus irmãos, nós vemos aí, né, esses livros. Nós vamos fazer uma pausa, tá? E quando nós voltarmos, nós vamos falar sobre os profetas maiores e os profetas menores. Então vai tomar um cafezinho, vai beber uma aguinha, depois a gente vai continuar na segunda parte da nossa aula. Deus abençoe, fica na paz.